E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu acabei de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e eu gravei para vocês. Hoje eu posso dizer que sem vocês eu não teria conseguido me formar. Foram vocês que indiretamente me ajudaram a concluir o curso, que pagaram desde o meu almoço até o meu ônibus para ir para a universidade. Então não poderia deixar de dar essa devolutiva para vocês. Desde que eu entrei na universidade eu compartilho a minha rotina com vocês, e para mim é muito importante fechar esse ciclo também compartilhando isso. Então fiquem com a minha apresentação. Pode compartilhar sua tela. Viu, Felipe? Mais uma vez, gente, bom dia a todos e a todas. Nesse momento, o aluno Felipe Rafael da Cunha Araújo vai apresentar a sua defesa de trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa intitulada Sífilis Gestacional, Análise do Perfil Epidemiológico no Brasil. Felipe, você tem 20 minutos para a sua apresentação. E também os professores Ramon e Josinete, eles têm 20 minutos para a arguição. Então, boa sorte. Pode começar, Felipe. Muito obrigado, professora. E eu acredito que todo mundo que está aqui me conhece, mas para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Felipe Araújo e hoje eu vim apresentar os resultados do meu trabalho de conclusão de curso. Trabalho esse intitulado de Sífilis Gestacional, Análise do Perfil Epidemiológico no Brasil. É um trabalho que ele foi orientado pela professora doutora Daliana Queiroga de Castro Gomes, e para mim é um grande prazer poder apresentar ele como TCC, porque ele foi o resultado do meu último PIBIC. Quem me conhece sabe que desde o comecinho do curso eu estou muito ligado à pesquisa, ao PIBIC. Então poder fechar esse ciclo com o meu último PIBIC é algo que é muito reconfortante. Aqui, pessoal, a gente tem uma súmula da minha apresentação, então eu vou iniciar com uma breve introdução, vou falar os principais objetivos desse trabalho, qual foi a metodologia que eu empreguei para atingir esses objetivos. Vou apresentar os principais resultados desse estudo e uma consequente discussão, e a gente vai finalizar com as conclusões. É muito importante a gente ver a sífilis como uma infecção sexualmente transmissível, que é exclusiva dos seres humanos e é causada por uma bactéria chamada de Treponema pallidum. Quando não tratada, a doença ela pode evoluir, e em geral ela evolui comprometendo sistematicamente o paciente, principalmente o sistema cardiovascular e o sistema nervoso. A sífilis é uma infecção tanto quanto problemática porque ela está associada a um aumento significativo do risco de se contrair a infecção pelo HIV. Pessoas que estão infectadas pela sífilis têm de 2 a 9 vezes mais chances de contrair o HIV. Anualmente, cerca de 6 milhões de casos de sífilis são diagnosticados em todo o mundo. E somado a tudo isso que a gente falou, ela se consolida como uma das principais infecções sexualmente transmissíveis. Eu falo infecção sexualmente transmissível, só que essa não é a única via de infecção da sífilis. A sífilis ela também pode ser passada transversalmente. Ou seja, a mulher que tem sífilis e está grávida, ela pode passar por via transplacentária a sífilis para o seu concepto, para o seu feto. Nesse caso especificamente, quando a mulher está grávida e está com um quadro de sífilis, a doença recebe um nome específico, que também é bem sugestivo: sífilis gestacional. A sífilis gestacional ainda é um pouquinho mais problemática porque ela está associada a inúmeros efeitos adversos na gravidez. Cerca de 53% das mulheres que têm sífilis gestacional vai ter algum efeito adverso na gravidez. Dentre eles, aborto espontâneo, parto prematuro, morte neonatal. A sífilis é a segunda causa de morte neonatal em todo o mundo, causando mais de 300 mil mortes por ano. Outros efeitos adversos da sífilis na gravidez é o baixo peso ao nascer, a criança nasce com peso inferior à idade gestacional, e também a sífilis congênita, que é a infecção do concepto propriamente dita. Já não é novidade que a sífilis vem crescendo astronomicamente aqui no Brasil, em níveis alarmantes, e foi justamente daqui que partiu a pergunta norteadora desse estudo. Será que a sífilis gestacional ela segue esse mesmo caminho da sífilis de forma geral, de crescer exponencialmente de forma alarmante, ou ela é mais tranquila? E caso ela siga esse padrão, quem são as mulheres mais acometidas por sífilis gestacional? São mulheres mais pobres, de classe média alta, mulheres mais novas, mais velhas, com baixa escolaridade, com alta escolaridade, enfim, como é o perfil epidemiológico dessas mulheres? Então, o principal objetivo desse estudo foi descrever o perfil epidemiológico da sífilis gestacional em todo o território brasileiro no período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. Então, para isso, a gente abre mão do estudo epidemiológico de natureza observacional, analítica, do tipo transversal e com abordagem quantitativa. A amostra desse estudo foi composta por todos os casos de sífilis gestacional diagnosticados e notificados no SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no período entre janeiro de 2011 e dezembro de 2020. A gente fez essa avaliação por macro-região brasileira. Além disso, foi excluído desse estudo o período em que as informações acerca das variáveis do estudo estavam incompletas. E que variáveis são essas, Felipe? Nessa pesquisa, a gente avaliou a sífilis gestacional segundo o caso de taxa de detecção, idade gestacional, faixa etária, escolaridade, em que a gente avaliou 11 categorias, raça e cor,
esquema de tratamento e classificação clínica. A gente teve acesso a essas variáveis por meio do DCCI, o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. É uma base de dados sensacional porque ela reúne dados de 5 bases distintas. O SINAM, que eu já falei para vocês, o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o CICLON, o CICEL, o SIM, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, e até mesmo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O acesso a essas variáveis se deu pelo DataSUS, mais especificamente pelo TabNet, em que a gente selecionou o filtro Epidemiológicas e Morbidade, segundo do filtro Doenças e Agravos de Notificação, a gente escolheu a doença em questão, que é a sífilis gestacional, e assim a gente teve acesso ao DCCI. Em sequência, decorreu-se a coleta dos dados, o processamento deles e, por último, a análise estatística, em que a gente trabalhou basicamente em estatística descritiva, mais especificamente em frequência absoluta e percentual. Com isso, pessoal, a gente chegou nos seguintes resultados. Ao longo do período avaliado, 385.412 casos foram notificados, sendo 2018 o ano com a maior frequência de casos, com um percentual de 16,41%. A região sudeste foi a macro-região brasileira que mais notificou casos, com um total de 46,5%, quase metade de todos os casos. E, por outro lado, a região centro-oeste foi a macro-região brasileira que notificou o menor número de casos, com apenas 8,2%. Nesse estudo, a gente também conseguiu identificar um aumento anual do número de casos, com exceção de 2019 e 2020, em que teve uma redução de 1,84% e 1,03% do número de casos, respectivamente, quando comparado ao ano anterior. Alguns autores atribuem essa redução à subnotificação promovida pela pandemia da Covid-19. Por outro lado, alguns autores, a exemplo de Marques e colaboradores, apontam algumas hipóteses para esse aumento constante no número de casos. Dentre elas, a ampliação da cobertura de testagem, o que é óbvio, se a gente aumenta o número de testes, consequentemente a gente vai diagnosticar mais. A diminuição do uso de preservativos, o que infelizmente é uma tendência mundial e não apenas no cenário brasileiro. Outras hipóteses de especiamento constante podem ser o desabastecimento de penicilina benzatina e o aprimoramento do sistema de vigilância. Isso é muito importante, pessoal, porque como eu citei lá no início da apresentação, a sífilis gestacional está associada a inúmeros efeitos adversos na gravidez. Em um estudo curto e retrospectivo feito lá em 2019, Lee e colaboradores avaliaram a associação entre o estado de tratamento e os desfechos adversos provocados pela sífilis gestacional. Nesse estudo, dos 1.187 participantes, ao menos 22% tiveram algum efeito adverso na gravidez provocada pela sífilis gestacional, sendo eles 17 abortos, 24 natimortos, 125 nascimentos prematuros e 86 bebês de pequeno porte para a idade gestacional. Falando agora do número de casos segundo faixa etária, a faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos, com percentual de 53,3%, e a faixa etária menos afetada foi de 10 a 14 anos, com apenas 1,2%. Esse achado corrobora os dados que já existem na literatura e eles também destacam a relevância de se desenvolver trabalhos de prevenção e de promoção à saúde para toda a sociedade, no entanto, focar essas ações para essa parcela do corpo social. No que concerne o número de casos segundo a idade gestacional, a gente pode ver que o primeiro trimestre foi aquela idade gestacional, pessoal, não faixa etária. O primeiro trimestre foi a idade gestacional mais notificada, com 36% do total, seguido do terceiro trimestre, com 30,7% do total. Eu destaquei esse dado em vermelho porque com ele a gente consegue ver uma fragilidade na assistência durante o pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza ao menos 6 consultas durante o pré-natal. E se a gente consegue ver um número tão significativo desse, 30,7% do total sendo diagnosticado no terceiro trimestre, isso reflete, de certa forma, uma fragilidade, em que, infelizmente, a gente tem um número significativo de pessoas sendo diagnosticadas no último momento da gravidez. Falando do número de casos segundo cor e raça, a gente consegue ver que a raça parda foi a raça mais prevalente, com 49,2% do total. Por outro lado, a raça menos prevalente foi a raça indígena, com apenas 0,5% do total. Em um trabalho de Leal e colaboradores, foi identificado que mulheres pretas e pardas apresentaram de forma geral piores indicadores de atenção pré-natal e ao parto quando comparadas a mulheres brancas. Então, pessoal, com isso a gente consegue ver que a sífilis gestacional não é uma doença que está associada apenas a fatores de transmissão, mas também é uma doença que está associada a fatores culturais, a fatores estruturais. A gente também consegue ver isso quando avaliar a distribuição percentual segundo a escolaridade. No que se refere à distribuição percentual segundo a escolaridade, a gente consegue ver que a 5ª e 8ª série foi a faixa de escolaridade mais comumente associada aos casos notificados. E, por outro lado, a escolaridade menos relatada em associação com esses casos, curiosamente, foram os analfabetos. Eu falo curiosamente porque essa é uma informação que foge do senso comum.
Eu também chamo a atenção, pessoal, para o percentual de casos que teve essa informação, a informação escolaridade, ignorada no momento de notificação. 27,6% do total, ou seja, quase um terço de todos os casos notificados, teve a informação escolaridade ignorada no momento da notificação. O que, infelizmente, compromete o conhecimento desse real perfil, né, da sífilis gestacional aqui no Brasil. Algo curioso que a gente também pode observar é que no tempo avaliado decresceu-se anualmente a distribuição percentual das categorias analfabetos, primeira a quarta série incompleta, quarta série completa e quinta e oitava série incompleta. Por outro lado, a gente teve um aumento anual das outras categorias, ou seja, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto e superior completo. Sendo assim, embora o analfabeto seja a menor faixa de escolaridade associada com os casos da doença, a gente pode perceber que no Brasil a sífilis gestacional é uma doença que está relacionada a baixos níveis de escolaridade. Isso é um problema porque na literatura já é consenso que a escolaridade é um ponto crucial no que se diz respeito à transmissão vertical. Um estudo de Domingues e colaboradores, feito em 2016, mostrou uma relação direta entre os casos de transmissão vertical e a escolaridade materna, em que quanto menor a escolaridade da mulher, maior a ocorrência de sífilis congênita. Agora, falando de classificação clínica, pessoal, a gente consegue ver que a sífilis latente foi a classificação clínica da sífilis mais frequentemente detectada, seguido da sífilis primária, com 31% e 28% respectivamente. A gente também pode ver que os casos de sífilis latentes detectados ele cresceu anualmente de forma constante, partindo de 17,1% lá em 2011 para 39,8% em 2020. E eu chamo a atenção para uma série histórica de casos, tanto de sífilis gestacional quanto de sífilis congênita, que foi realizada no Brasil no período de 2005 a 2016. Esse estudo apontou uma possibilidade de classificação inadequada. Ou seja, o profissional ele não está capacitado para reconhecer que estágio da sífilis está presente naquele paciente e classifica o estágio clínico daquele paciente como sífilis latente. Vale salientar que a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, da mãe passar a doença para o seu concepto, para o seu feto, ela está diretamente relacionada à fase de infecção da mãe. Quando a gente fala de sífilis primária e secundária, o risco de infecção ele varia de 70% a 100%. Já nas fases latente tardia e terciária, esse percentual chega a 30%. Ou seja, reconhecer o estágio clínico da sífilis é de fundamental importância. Eu também chamo a atenção, pessoal, que, como a gente pode ver aqui nesse slide anterior, o número de casos de sífilis latente ele foi altíssimo. Então, isso demonstra pra gente que muitas mulheres acometidas pela doença, elas apenas são diagnosticadas já por estar fazendo pré-natal, já que a sífilis latente ela é um estágio da sífilis caracterizado por não ter nenhum sintoma clínico, não ter nenhum quadro sintomatológico que caracteriza esse estágio. Então, isso mostra pra gente a real importância do pré-natal no diagnóstico da sífilis congênita. Então, com isso a gente pode concluir, pessoal, que no período estudado houve um aumento significativo dos casos notificados de sífilis gestacional. A gente também pode definir o perfil epidemiológico da sífilis como tendo prevalência por mulheres pardas, com idade entre 20 e 29 anos e de menor escolaridade. Além disso, a doença ela foi mais comumente diagnosticada no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Então, com isso a gente pode concluir que no Brasil, a doença está significativamente associada às condições de vulnerabilidade social, como acesso à educação e assistência à saúde de forma efetiva, sendo, portanto, um problema de saúde pública. Desse estudo, a gente também deixa como consideração final a fragilidade no preenchimento das fichas de notificação, o que de certa forma comprometeu o reconhecimento da real situação da doença no país. Então torna-se necessária uma educação permanente para os profissionais a fim de qualificar a vigilância da sífilis gestacional e da sífilis congênita. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu espero que a apresentação ela tenha sido elucidativa. Aqui eu deixo as referências tanto que eu utilizei na apresentação, quanto as referências do estudo propriamente dito. Então, se vocês quiserem ter acesso ao estudo de forma integral, basta pegar o celular de vocês, abrir a câmera e apontar para esse QR Code. Infelizmente, por conta do tempo, a gente não conseguiu falar sobre todas as variáveis avaliadas. Então, para quem quiser ter acesso a esse material, basta apontar a câmera para cá. Perfeito? Então, muito obrigado, pessoal. Felipe, parabéns pela sua apresentação. Excelente apresentação. Vou fazer meus comentários depois. Inicialmente, eu quero agora sim agradecer a professora Josinete pelo... Então, quando você fala, né, deixa eu ir marcando os parágrafos. No terceiro parágrafo, né, da página 10, nessa perspectiva, para minimizar falsa positividade, né? Então, aí você usa, né, o efeito prozona desproporcionalidade, né, entre as quantidades de antígeno e anticorpos no soro testado. Então, isso é muito importante, né? Porque na sífilis, né, tem a possibilidade, né, de reações cruzadas. Você pode fazer uma reação sorológica de sífilis, você tem uma reação cruzada com a tuberculose, certo? Então, ou outras, né, infecções.
Nos critérios de exclusão, eu acho que dá para tirar esse finalzinho que você fala assim, bem como todos os casos de sífilis adquirida que não envolviam a referida amostra. Eu não entendi muito isso. Você estava falando aqui, pessoas que não eram gestantes, quem não era gestante estava fora, né? Isso, porque a sífilis gestacional ela é uma parte da sífilis adquirida. Então, exclui tudo de adquirida, só fiquei com sífilis gestacional. Certo. Pareceu para mim que estava meio que sim, o oposto do critério de inclusão. Quem foi incluído no seu estudo, né? Casos de sífilis em gestantes que tinham sido notificados naquele período de tempo, de 11 até 2020. Aí você excluiu todo mundo que não era gestante. Isso. Então, a exclusão não é necessariamente o oposto da inclusão. A exclusão é alguma característica, né, que vai fazer com que aquelas pessoas não possam participar. Então, isso eu acho que daria para ser removido dos seus critérios. Então, tem palavras como, por exemplo, eu marquei aqui fulcral, não é? E marquei também odiacamente, certo? Então, eu acredito que como sugestão, né? Você pode colocar numa linguagem, né? Numa linguagem mais simples, não usar uma linguagem tão rebuscada. Felipe tem uma linguagem muito rebuscada. Você não tem noção de quantas vezes eu pedi para ele, foi ou não foi, Felipe? Para ele trocar palavras. Só que algumas eu deixei passar, né? Porque a gente também tem que deixar o aluno com o toque dele da escrita. E quando você fala, eu sabia que ia sentar para o trabalho da professora Daliana, realmente, eu primo muito pelo português, mas Felipe, ele já escreve bem, tá entendendo? Eu não precisei mudar muita coisa. Então, assim, só para dizer assim, que realmente eu primo muito pelo português, eu primo muito por palavras repetidas, próximas umas das outras, eu não gosto, certo? Mas Felipe tem essa história de realmente falar muito rebuscadamente, certo? E também ele já escreve bem por si só. Então, ele é um aluno realmente excelente para pós-graduação, ele sabe disso. Pena que eu não vou estar para poder orientá-lo. E agora eu quero falar um pouquinho do trabalho, né, de Felipe. Como eu falei, né, no final da apresentação das considerações da professora Josinete, ele não me deu trabalho nenhum. Felipe é um excelente aluno, certo? Eu gosto de falar, toda vez eu gosto de ressaltar quando o aluno ele é educado, porque nem todos os alunos são educados. E a gente fica muito feliz, hoje em dia, quando tudo é permissível pelos pais, né? A gente fica muito feliz quando a gente encontra um aluno assim, educado, gentil, questionador, sim, mas respeitador, ele tem um respeito com ele, tá? Então, mais uma vez, falando sobre a sua apresentação, foi excelente. Felipe e todos que estão na sala, vocês não precisam sair. Vou pedir para o professor Ramon e para a professora Josinete desligar a câmera e mutar o microfone, que nós vamos para um local agora específico aqui. Tá bom? Só um minutinho. Ata da sessão pública de apresentação do trabalho de conclusão de curso de odontologia. Em 23 de março de 2022, às 10 horas, reuniu-se a banca examinadora para avaliação do trabalho de conclusão de curso de odontologia do aluno Felipe da Cunha Araújo, intitulado Sífilis Gestacional, Análise do Perfil Epidemiológico no Brasil, sob a orientação da professora doutora Daliana Queiroga de Castro Gomes. Após a apresentação, a banca examinadora, conforme os critérios estabelecidos pela resolução UEPB com CEP 068 de 2015, decidiu pela aprovação do aluno. Então, Felipe, parabéns pela sua aprovação. Eu desejo muito sucesso, fazendo minhas palavras de professora Josinete, que Deus te ilumine nessa nova empreitada, né? Que você siga realmente a cadeira acadêmica e tudo de bom para você, tá? E parabéns para a sua família também. A gente sempre tem que dar esses parabéns à família pelo filho, né? Fora da curva, no bom sentido que tem. Tá joia? Agora você pode ficar à vontade para fazer tecer os seus comentários. Então, pessoal, mais uma vez, eu estou muito feliz pela aprovação e eu queria agradecer essas pessoas que estão aqui na tela, mas não apenas a elas. Muitas pessoas participaram da minha trajetória na universidade, na graduação, e infelizmente não dá para colocar todo mundo aqui. Então, sintam-se abraçados. Mas eu queria fazer um agradecimento especial aos professores que eu tive na graduação. E assim, quando a gente vem do ensino médio, a gente vem com a mentalidade que na universidade os professores vão matar a gente. São pessoas ruins, que querem fazer nosso mal, querem nos prejudicar. E aqui na universidade eu encontrei um cenário totalmente diferente desse. Aqui na universidade eu vivi coisas que eu nunca imaginei viver.
eu dei aula para professor, para vocês terem noção. Eu nunca imaginei que eu, Felipe, um aluno de graduação, que dá aula para um professor que tem doutorado. E na pandemia, por 3 meses, eu tive a minha turminha de informática. Aqui, mais do que professores, eu tive amigos. A professora Criselda realmente é uma amiga para mim. A gente liga, ela passa horas comigo conversando da minha vida, eu conversando da dela. E quebra essa relação realmente de professor e aluno. O professor tem que passar o conteúdo, o aluno ele tem que absorver. Então, agradeço muito por todos os professores que passaram pela minha vida. E eu agradeço a minha turma, uma turma extremamente comprometida, dedicada. Isso não sou eu quem falo, são todos os professores. É uma turma que realmente ela se diferencia. E eu fico muito feliz pelo crescimento que eu vi de cada um. A gente entrou no curso realmente crianças. E hoje todo mundo é adulto na turma, todo mundo tem uma visão de mundo diferente. Tem planos, tem objetivos, que talvez no começo a gente não tinha por imaturidade. Então agradeço muito por participar dessa turma, uma turma que me ajudou muito na graduação, com certeza a minha graduação ela teria sido diferente se não fosse por eles. Agradeço em especial a minha dupla, Daiane, que agora está lá na universidade atendendo para eu poder estar aqui apresentando esse trabalho para vocês. Eu agradeço também a minha namorada, principalmente pela paciência. Eu acho que a coitada foi a pessoa que mais sofreu ao longo dessa minha graduação, porque tinha semanas e semanas que eu nem via ela para estar estudando. Então eu agradeço a ela principalmente pela paciência e por ser quem ela é na minha vida. E eu agradeço também muito a minha família. Eu não tenho uma foto com minha família inteira, então coloquei essa foto representativa de uma família feliz. E eles foram uma peça fundamental ao longo de toda essa minha trajetória. Eu lembro que eu chegava às 7h30 da universidade, cansado, e tava lá minha cama arrumadinha, minha comida pronta para mim comer. E isso faz toda a diferença. E eu agradeço também a minha banca examinadora. Eu acho que ela é a banca perfeita. Eu tive pouco tempo para conhecer o professor Ramon, mas nesse pouco tempo que eu tive, eu já pude ver a pessoa que ele é. Uma pessoa extremamente cautelosa com as palavras, que trata todo mundo bem, um excelente profissional. Então, muito obrigado, professor Ramon. Eu agradeço também a professora Josinete, uma mulher que eu nunca vi triste na minha vida. Ela sempre está sorrindo, sempre essa pessoa fenomenal. E, inclusive, eu queria dizer para a senhora que o seu sorriso ilumina a clínica. Então, muito obrigado por aceitar estar na minha banca. E eu agradeço também a minha orientadora, Daliana. Muito obrigado, professora, por me abraçar, por realmente me orientar ao longo dessa minha trajetória. A senhora realmente é um exemplo de profissional. Eu sonho em ser como a senhora. E para finalizar, eu também agradeço de forma especial. Inclusive, eu queria dedicar essa apresentação ao pessoal do YouTube. Eu iniciei esse trabalho no YouTube com o intuito de ajudar. E mal sabia eu que eu quem seria ajudado. Foi graças ao pessoal do YouTube que eu consegui me formar, eu posso dizer isso com clareza, porque foi de lá que veio o dinheiro para pagar desde o meu transporte para a universidade, meu ônibus, até o almoço que eu comia na universidade. Então agradeço muito por cada pessoa que apoiou o meu trabalho, isso foi fundamental para mim. E como eu falei no início dos agradecimentos, eu agradeço a todas as pessoas que não estão aqui nessa imagem representativa, só que participaram dessa minha trajetória. Muito obrigado, pessoal! E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre TCC, sobre trabalho científico, sobre a pesquisa propriamente dita, deixem aqui nos comentários que para mim é um imenso prazer ajudar vocês. Então é isso, pessoal. Eu tô muito feliz em compartilhar isso com vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu!